Bom dia, amigos. Hoje o vídeo Filosofando Yoga, eu vou falar um pouquinho sobre o marketing da Copa do Mundo e da relação de alguns jogadores com as práticas de yoga e como isso tem sido explorado, né, nas mídias, colocar como centro dessas vitórias, o desempenho desses jogadores, o fato deles praticarem yoga. Bom, não existe nenhuma comprovação que leve a dizer que tenha sido por isso, né? Mas eu acredito que o desempenho de um jogador está relacionado com inúmeros fatos, não só com a questão de ser praticante ou não de yoga, mas na forma como ele treina, né? O seu condicionamento físico, um conjunto de coisas, né? Não necessariamente a questão da prática do yoga, né? Então vamos ser justos, o seu marketing para favorecer que as pessoas entendam que o yoga ele pode ajudar muito a concentração da mente, né, e possivelmente ajudar também em qualquer trabalho que se faça. Bom, essa Copa foi uma surpresa para mim, né? Eu, como qualquer brasileiro, também torci pela seleção do Brasil. Acredito que vocês também, a gente acreditou que podemos chegar pelo menos até as quartas de final, mas não foi o que ocorreu. E o que ocorreu, a gente viu, foi desde o início que eu achei decepcionante a forma como, por exemplo, as delegações das seleções africanas foram abordadas nos Estados Unidos, né? Chegaram, foram revistados e outras seleções não tiveram esse tratamento, foram ali mesmo no aeroporto, passaram por esse vexame de passarem por revistas, e depois também como foi tratada a seleção do Irã, que na época que foi ela se classificou para a Copa, não havia ainda a guerra com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não haviam bombardeado ainda o Irã, né? Lembrando que foi os Estados Unidos que iniciou esse conflito com o Irã. E naturalmente que estava ali programado que eles iriam ficar nos Estados Unidos, né? Tanto hospedados como para treinar, e tudo foi mudado de última hora por conta dessa questão da guerra, e eles tinham que fazer o seu jogo e retornar no mesmo dia para o México, né, que foi o país que eles ficaram hospedados, e para o treinamento também. Então, exaustivamente, eles tinham que terminar e não podiam ficar nos Estados Unidos, estavam jogando nos Estados Unidos e tinham que retornar. Isso prejudica, sim, o desempenho físico, psicológico de uma seleção, né? Então, já começamos por aí perceber esse tipo de atitude que misturou a questão da guerra com a questão do esporte, né? E depois a gente vai ver também os episódios que tiveram na Copa de racismo, né? Inclusive denunciado pelo treinador da seleção do Egito, que fez o sinal conhecido, né? Que é aquele X com os braços, avisando que havia ocorrido um episódio de racismo, e que a FIFA ignorou, né? Durante o jogo, ignoraram esse protocolo que é do racismo, de combate ao racismo. E a gente vai ver também que as arbitragens estavam trabalhando a favor de alguns times, né? Vimos muitas faltas que não foram cobradas a favor das seleções africanas, que foram excelentes. Desempenho de Cabo Verde, do Egito, foi realmente maravilhoso. A gente viu as seleções muito fortes, mas infelizmente a gente vê que uma arbitragem que joga a favor do outro time e que dá uma mãozinha é o que aconteceu nessa Copa. Claro que não estou dizendo isso sem considerar o valor dos jogadores, né? Dos jogadores, os excelentes jogadores ali que estavam em outras seleções e que se desempenharam muito bem, mas a gente viu quem assistiu esses jogos, que muitas faltas que foram feitas em cima de jogadores africanos não foram consideradas faltas. E ao contrário, né? Qualquer entrada, qualquer aproximação de jogador em cima de algum jogador, como por exemplo o Messi, né, da Argentina, ali eles marcavam a falta, né, e davam mais oportunidade para que a Argentina virasse o jogo, tal, e viu uma torcida muito clara do próprio presidente da FIFA a favor da Argentina. Pegou muito mal, porque um organizador como ele, né, um presidente da FIFA, ele tem que ser neutro, ele tem que assistir os jogos torcendo por todos, não demonstrar a sua opinião pessoal, e ficou muito claro
que ele tem um desejo de que a seleção argentina seja campeã e fará de tudo para que ela seja. E a gente sabe que por trás disso deve ter interesses financeiros, econômicos, né? Nós não somos ingênuos para pensar que realmente apenas seja um gosto pessoal do italiano, né? Eu acho assim, a gente novamente acendeu aquele pavio da esperança, acreditando no Brasil. Há muito que se melhorar na nossa seleção, eu acho que a gente não deve desacreditar. O Brasil é um pentacampeão, né, do mundo. Infelizmente a Índia não tem um futebol expressivo ainda, né, para uma seleção, né, não é o principal esporte da Índia, mas a gente vê as torcidas ali de Bangladesh, que é muito um país independente, próximo à Índia, torcerem muito pelo Brasil, e a gente agradece também essas torcidas que existem, e o Brasil é um país muito querido também, né? E vamos torcer para que a gente possa elaborar uma seleção melhor, desenvolver um trabalho melhor, mas que a FIFA, quem sabe, né, tem uma mudança nessa política da FIFA, porque se continuar dessa maneira, a gente sabe que é um jogo de cartas marcadas, né? Eu acho que vocês devem estar concordando com o que eu estou falando, quem assistiu os jogos está percebendo isso. Um beijo para vocês, beijos no coração.